Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. O SINTRN está acompanhando a tramitação do projeto que vai garantir o pagamento do piso de 2025 para os professores da rede estadual. A matéria foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa e deve seguir para o plenário até quarta-feira, 16 de abril. O governo anunciou a recomposição salarial de 4,83% para os funcionários da educação. Fruto da luta do SINTRN, o pagamento sairá na folha de abril. A luta contra o processo de privatização da educação pública é o tema da entrevista de hoje, com o coordenador-geral do SINTRN, professor Rômulo Arnaud. Bom dia, Rômulo. Seja bem-vindo ao Extra Classe TV. Bom dia, Denô. Bom dia, telespectador. Rômulo, a CNTE vai promover a 26ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, agora em abril, no final de abril, que tem como tema Escola Pública não é negócio, é direito, que visa alertar sobre os riscos da privatização, militarização e desvalorização dos profissionais da educação pública. Qual a importância de debater um tema como esse na atualidade? Bom, primeiro dizer que todo ano, no mês de abril, a CNTE promove essa semana de debate sobre temas diversos relacionados à educação. É importante para que as suas filiadas, suas entidades, que são 54 no país, elas possam estar estimulando debates sobre diversos temas, e esse tema da privatização das escolas é super importante porque está cada vez mais se acentuando. E imagine o país onde nós não teremos escolas públicas. No ritmo que vai, poderemos ter, assim, a maioria das escolas brasileiras, escolas privatizadas. Então, é um problema que tem que ser, não só dos educadores, não só os militantes da educação, mas é um problema que tem que ser debatido pela sociedade brasileira. Agora, Rômulo, trazendo para a nossa realidade, nós temos aí um aumento bem acentuado de temporários na rede estadual. Isso a gente pode considerar uma ponta aí desse processo de privatização? Pois é, Denô, aqui no Rio Grande do Norte, eu acho que o Rio Grande do Norte é um dos estados que tem menos professores temporários. Alguém pode estar até admirado, Por exemplo, em 2023 nós tínhamos menos de 10%. No entanto, agora já em 25%, já chega próximo de 30%. Mas ainda assim, o Rio Grande do Norte é um dos que tem menos. Nós temos estados no Brasil, por exemplo, o estado de Santa Catarina, lá tem mais de 70%. Em Minas Gerais, nós temos mais de 80% dos professores temporários. O que é que significa? Significa que são professores que não fizeram o concurso público, passaram apenas por uma seleção, e que estão ensinando. Obviamente que isso precariza a mão de obra, Às vezes essa forma de trabalho se torna uma forma dos políticos tirarem vantagem, porque nem sempre tem transparência nesse processo de seleção desses profissionais, e, ao mesmo tempo, você tira a oportunidade de selecionar muito melhor através de um concurso público, onde as pessoas iriam competir, iriam concorrer a determinadas vagas. Então, é um processo, eu diria que os professores temporários é um processo de precarização da mão de obra e, ao mesmo tempo, é um embrião para o processo de privatização da escola pública, do ensino público. Agora, aqui em Natal, Rômulo, nós temos aí um processo de privatização da merenda. Pois e o SINT tem se posicionado contra isso, Inclusive, fomos pegos de surpresa, Sim. Até então, não tínhamos essa experiência aqui no Rio Grande do Norte. Normalmente, a merenda, ela passava por processo de licitação, seja a nível do município inteiro, ou então as próprias escolas tinham autonomia para comprar sua merenda, seguindo alguns critérios, e para surpresa da gente, agora não. O governo contrata uma empresa e a empresa vai comprar a merenda e distribuir para as escolas. Isso nos causa estranheza e coloca alguns elementos que precisam ser ditos, ou fiscalizados. Qual é a transparência disso mesmo? Quais são os recursos que essas empresas estão recebendo? Os recursos que estão recebendo na mesma proporção do que eles investem também para comprar. Ao delegar para uma empresa tomar de conta, essa empresa não está tendo um lucro,
Então ela está tendo lucro, vai comprar num supermercado ou na própria empresa, não sei qual é o critério, com outro lucro. Enfim, os recursos que normalmente da merenda são baixos, né, apesar de ter havido avanços nos últimos anos, mas ainda continua sendo valores muito pequenos, pode diminuir ainda mais, porque parte desses recursos vai acabar, na verdade, na mão de empresários, de empresas. Então, isso nos preocupa. Agora, Rômulo, falando em um nível de privatização maior, saindo do Rio Grande do Norte, temos exemplos do Paraná, Goiás, São Paulo, né, onde empresas têm o controle, né, reformam as escolas e têm o controle da política pedagógica, né, a escola não tem autonomia nenhuma. Fala um pouquinho desse processo, que o CINTE, obviamente, é contra, a CNTE também. Pois é, nós temos experiências diferentes, né? Esse processo de privatização nas escolas, por exemplo, em São Paulo, ele está iniciando, agora no governo Tarcísio, e, na verdade, o governo determina um orçamento para a escola e credencia determinadas empresas para concorrer, para dizer o que vai fazer, a manutenção, construção das escolas e cuidar dessa parte mais administrativa e de manutenção. Essa é uma experiência. Mas nós temos experiência já bem avançada no estado do Paraná, por exemplo, de que até a autonomia pedagógica foi retirada, né? Quem estabelece os critérios, grade curricular, condições a quantidade de aulas, tudo isso sim, a equipe pedagógica é contratada pela própria empresa que está tomando de conta da empresa. Tudo isso tira a autonomia totalmente das escolas. E uma outra coisa lá no Paraná é a plataformização da educação, que é um termo novo, mas que já é uma prática de muitos estados, que é tudo controlado por aplicativos, por instrumentos digitais para controlar a aula, até estabelecer o conteúdo que o professor tem que dar por dia. Está lá, o professor inicia a aula, está lá no programa dizendo, olha, hoje o professor de História vai falar sobre o período republicano. Aí o professor tem que falar e registrar para poder alguém lá no controle saber se de fato o professor falou nisso. Imagine a autonomia pedagógica desse professor, né? Ok, Rômulo. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com esta classe TV. Pesquisa do IPEA revela que sindicalizados ganham 33,5% a mais do que não sindicalizados. Além das lutas em defesa da manutenção de direitos, por novos benefícios e melhores salários, o filiado ao CINTE-RN tem direitos exclusivos, como a assessoria jurídica, Casa do Trabalhador em Educação, assistência especial para aposentados e a maior área de lazer do movimento sindical do RN. Quem fica junto, ganha mais. Filie-se ao CINTE-RN. Estamos de volta com esta classe TV, o programa do CINTE-RN em Defesa da Educação Pública. Hoje estamos conversando com Rômulo Arnaud, que é professor e coordena o CINTE-RN. Estamos falando sobre a luta contra o processo de privatização da educação pública. Rômulo, como esse processo ele interfere no piso e nos planos de carreira? Então, se as escolas passam a ser privatizadas nos níveis que nós já temos algumas, né, com autonomia da gestão, autonomia pedagógica e a autonomia financeira, nós já temos casos aqui no Brasil de que escolas contratam os professores e com o trabalho intermitente. Se é intermitente, se é o trabalho precarizado da forma como eles contratam, isso não, a lei do piso salarial aí vai para o espaço, né? Então isso afeta diretamente, obviamente, a qualidade da educação, porque esses profissionais ganham cada vez menos, né? E em relação aos planos de carreira, bom, se acaba com o piso, também acaba com a carreira. E essa é uma grande luta da CNTE, inclusive da reconstrução de uma nova lei do piso, que fique claro no corpo da lei do piso que o piso é associado à carreira, porque hoje no Brasil, nos municípios e estados, praticamente e até no judiciário tem sido consenso de que piso é apenas aquele valor, como se não tivesse que distribuir em toda a carreira. Então, o piso salarial nessas escolas privatizadas praticamente é extinto até no valor inicial. Obviamente esse processo diminui a realização de concursos públicos, né, Rômulo? Agora falamos muito de problemas e com relação às soluções. Como é que a CNTE, como é que o CINTE, como é que as entidades
tem lutado contra isso? Pois é, a CNTE tem lutado, primeiro, fazendo uma semana dessa, dialogando com a sociedade, divulgando, discutindo, né, se contrapondo a essa ofensiva liberal, essa ofensiva de privatista da educação. Esse é um ponto. A outra é a CNTE continuar insistindo de que é necessário investir mais em educação, para que a gente tenha escolas públicas de qualidade, porque nós temos experiências. Olha os IERNs, né? Agora, qual é a diferença? A diferença é que um aluno do IERN custa 3 mil, 4 mil reais, o valor custa aluno, e de uma escola pública, eu diria normal, né, ele custa menos de 2 mil reais. Então, a diferença é recursos. É necessário, no Plano Nacional da Educação, a gente se desafiar, a sociedade brasileira se desafiar e passar a investir 10% na educação, como outros países fizeram. Os países asiáticos, o Japão, após a Segunda Guerra Mundial, chegaram a investir 10%. 10%. Em 2024, 2024, aliás, nós investimos 4,9%. Estamos longe, né, de termos um investimento ideal, como foi feito em vários países, e esses países tiveram um boom de desenvolvimento muito grande a partir de um investimento muito maior na educação e educação pública. Experiências de educação pública exitosa nós temos várias. Agora, isso está relacionado à formação de professores, melhores salários, melhores condições de trabalho, estrutura física das escolas, e isso passa por investimento, passa por a gente chegar pelo menos a 10% do PIB do investimento da educação, no investimento da educação. Romulo, para a gente encerrar o programa de hoje, vamos falar do piso, né, do PL do piso de 2025, da rede estadual. Como é que está tramitando lá na Assembleia? Pois é, nós encerramos a greve, né, com aquele acordo do reajuste do piso ser 5% em abril, em junho completar os 1,27 para chegar aos 6,27. O projeto de lei foi enviado para a Assembleia Legislativa, foi lido no plenário, foi votado na CCJ e a gente espera que na próxima semana, no Colégio de Líderes, seja liberado para votar em regime de urgência, sem passar nas comissões, para que no final do mês possa ser pago, como foi acordado com o governo do Estado, e pôs fim à greve. Obrigado, Romulo, pela sua participação nesta Classe TV de hoje. Obrigado, Denô, obrigado, telespectador, até a próxima oportunidade. Fique agora com as notícias da semana. Dirigentes do SINTERN cobraram do secretário da Educação de Natal o pagamento do retroativo do piso de 2025. A cobrança ocorreu durante a audiência na última segunda-feira. Na ocasião, o secretário afirmou que essa dívida será o primeiro ponto da mesa permanente de negociação que prometeu instalar em maio. Acesse o site ou as redes do SINTERN e saiba os detalhes dessa audiência. Nesta segunda-feira, 14 de abril, a partir das 9 horas, o SINTERN vai promover uma aula pública em frente à Secretaria Municipal de Educação. Essa atividade vai defender a qualidade do ensino nos anos iniciais da rede municipal do Natal. Participe! Os professores de São Gonçalo do Amarante caminharam pelas ruas da cidade na última quarta-feira. O protesto resultou na ocupação do gabinete do prefeito Jaime Calado. Em greve desde 24 de março, os educadores reivindicam o piso de 2025 para todos os professores. Também exigem a reestruturação de escolas, climatização de salas de aula, merenda de qualidade, um PCCR para os profissionais de apoio e o retorno dos excepcionais do IPERV. Entretanto, o prefeito não quer dialogar com a categoria. O SINTERN vai iniciar o recebimento da documentação dos professores ativos e aposentados da rede estadual para a ação dos retroativos dos pisos de 2023, 2024 e 2025 nesta segunda-feira, 14 de abril. Acesse o site ou as redes do sindicato e veja quais documentos são necessários e onde entregados. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINTERN em defesa da educação pública. Até lá!